nós falamos sobre esfriamento, nós falamos sobre apostasia, nós falamos do avivamento, né? Mas como será a apostasia? E qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Legal, incrível. Eu vi uma série uma vez, ela chama Messias. Messias. É uma série muito boa, muito boa. Eu aconselho a você, que é cristão de verdade, a assistir essa série, porque ela mexe muito, muito com as pessoas, né? Com a mente das pessoas. E eu comecei a ver aquela série, vou dar só um spoiler aqui para chegar na minha resposta, tá? O cara, ele começa a se mover em milagres. Quem assistiu a série vê que ele começa a andar no meio das águas, né? E ele começa a multiplicar algumas coisas, e você fala, meu, esse cara, ele é o Messias. Esse cara, de fato, é quem ele está falando que ele é. Mas, no final da série, você vê que ele não é o Messias. Isso é minha interpretação. Spoiler! Ou não, né? Ou não. Pelo menos eu entendi que ele não era. Porém, até eu entender, eu estava crendo fielmente que ele era o Messias. Por quê? Por conta das coisas que ele fez. E por que eu estou falando isso? A apostasia, essa fé que vai cessar, essa fé que vai acabar, esse esfriamento, ele vai fazer com que pessoas venham procurar o quê? Um Salvador. Venham procurar algo novo. Porque, o que o ser humano ele tem de carência? De algo que sacia dentro dele. Todo ser humano ele precisa crer em algo para trazer esperança para ele. Um ser humano ele é guiado assim. Se ele não crê em algo, ele perde totalmente a esperança. Até para você ser ateu, você precisa crer que você é ateu. E isso traz esperança para você de viver uma vida assim. Crer que Deus não existe para te dar esperança para confirmar que você é ateu. Com certeza. Existe uma necessidade do ser humano em crer em algo, né? Sendo o que você crê. Enfim. E o que está acontecendo nos dias, né, de hoje? Que eu vejo que aconteceu na igreja primitiva. Quando eles começaram a ver outras pessoas fazendo as coisas, quando eles começaram a ver que Jesus tinha morrido, ele subiu, e os olhos não estavam mais vendo ele aqui nessa terra, eu creio que muitos começaram a fazer o quê? Cara, ele só foi um homem que passou e ficou para trás. Eu preciso crer em quê? Em outro homem. Eu preciso crer em outro profeta que vai chegar. Eu preciso crer em outra pessoa. Por isso que é muito lindo quando ele pergunta, né? Mas o que vocês dizem que eu sou? Uns, João Batista, outros, o Jeremias e profeta e não sei o quê. Você começa já a ver em Jesus como ele já entendia isso. O ser humano ele precisava acreditar em algo. Eles acreditavam nos profetas. Então, não, então Jesus é um profeta. Não, acreditaram nisso? Não, então Jesus é aquilo. E quando ele veio, ele veio na contramão de tudo aquilo que as pessoas esperavam dele. Né? Que a gente fala sobre o reino de Deus aqui nessa terra. Esperavam que seria um doutor, que eles iriam ser um romano que ia dominar tudo, ia ser um cara que ia ter muito dinheiro, e ele veio montado no jumento. E ele começou a revolucionar ali. Então, o que eu vejo que está acontecendo hoje, que aconteceu na igreja primitiva, foram que, pelo fato de pessoas serem guiadas por aquilo que vê, a chama apagou, quando não viu mais Jesus. E existe aquela passagem que ele fala, bendito é aquele que não viu, mas creu. Então, o que eu vejo hoje é que se as pessoas... É que hoje você não consegue ver Jesus, mas você consegue crer. E também está mais fácil porque existe toda uma Bíblia, toda uma trajetória, toda uma história. Eu imagino os discípulos naquela época. Pô, chega um cara, ele manda você largar tudo para seguir ele. Deve ter sido difícil. Deve ter a sua fé. Cara, será mesmo? Tanto é que Pedro, depois que Jesus morre, o que ele volta a fazer? A pescar de novo. Porque ele não está mais vendo Jesus. Só que é isso que é lindo em Jesus Cristo, é que mesmo a gente deixando de crer, mesmo não vendo, ele volta lá na praia. Ele reafirma a Pedro aquilo que ele era. E Pedro volta a caminhar com Jesus e a gente conhece toda a trajetória de Pedro. Então, eu acredito que a apostasia ela vai acontecer assim. O mundo vai estar ruim. Muita gente vai perder a esperança.
aí o anticristo se levanta, prometendo paz, prometendo coisas extraordinárias. E o que um ser humano procura hoje, Fá? Três letras. P-A-Z. Do pobre ao mais rico, eles querem paz. E o anticristo vai vir com essa ideia de paz, de unidade. Então, eu creio que, neste momento, isso também já está acontecendo hoje, neste momento, as pessoas vão se esfriar. E elas vão deixar de viver algo radical, que exige algo de nós, para viver algo que não exige mais nada dela, mas que ela vai ter paz com todos. Porque é mais atrativo. Você não precisa ser o chato, você não precisa ser o intolerante, você não precisa ser isso, você não precisa ser aquilo, você só precisa aceitar. E o que todo ser humano quer hoje? Ser aceito. E quando você vem com essa ideia de ser aceito, de aceitar outras pessoas do jeito que elas são, aí tudo é muito lindo. Então, eu acredito que a apostasia ela vai acontecer nesse sentido. Amém. E aí você volta para você ver como essas perguntas estão atreladas. Isso é a falta de crer na ação do Espírito Santo. Deixou de ser guiado pelo Espírito, né? E aí é guiado por qualquer coisa.